E eu estava empolgado ali, emocionado. Vocês estavam cantando aí, és meu refúgio, não é isso? Vocês não cantaram? Foi ele que gravou os saques dessa música. Toca em minhas mãos, foi tudo ele que gravou, então foi uma emoção muito grande para a gente. Mas eu queria apresentá-lo, que nessa noite vamos ter uma noite de louvor maravilhosa. Com vocês então, Douglas Lira. Amém? Amém, irmãos? Saudação para ele sentir bem. Quanto mais saudação, mais música. Vai. 12, vai mais. 14, vai, 16. Aí. Douglas, que Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Vocês não têm noção de como é bom chegar aqui e ver uma igreja fervorosa assim louvando, né? Antes de a gente chegar e cantar e tocar, né? E estou muito feliz por estar aqui, principalmente pelo convite do nosso pastor Faustão, né? E que Deus seja louvado nessa noite. Eu queria ler um texto que fica em Crônicas, 1 Crônicas 25, e diz assim: Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. Quantos aqui sabiam que era possível profetizar com instrumentos musicais? Eu também fiquei surpreso quando eu fiquei sabendo, né? Eu falei, poxa, eu não simplesmente toco, eu posso profetizar. E eu tenho pedido a Deus a cada dia para que Ele possa me dar o Teu Santo Espírito, para que eu possa, com esse instrumento que não fala palavras, mas toca corações, possa tocar o coração de cada um e elevar o Espírito de cada um aqui a sentir o poder de Deus. Deus seja louvado.
é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Ele pode abrir qualquer caminho para você, se realmente for da vontade dele. E se você confiar. Não sei se vocês percebem, mas no rumo da história do universo, né, na história humana, nós nos mostramos muito teimosos, né? Deus deu um mundo maravilhoso para a gente, perfeito, só que mesmo assim fomos lá e pecamos. E Deus foi lá de novo e fez outra aliança. Nós fomos lá e pecamos. Deus veio e morreu na terra e nós continuamos pecando. Deus, de vez em quando eu fico pensando, e paro para pensar, se eu fico pensando, né? Paro para pensar. Do tamanho do amor de Deus para conosco. Porque, mesmo nós sendo tão teimosos, Ele faz de tudo, até dar a própria vida, para poder nos salvar e nos libertar desse pecado. Amém por isso? Amém. E essa música que eu vou tocar agora, ela fala que Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. Ele pede para você olhar para Ele, com os braços estendidos na cruz, e voltar para os caminhos dele. Que você possa sentir a presença de Deus.
Quem souber de cor? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Bom, meu nome é Douglas Lira, prazer. Eu toco saxofone, né? O nome desse instrumento aqui é saxofone contralto. A gente abrevia ele para sax alto, né? As pessoas acham que é sax alto porque ele é alto, não, ou agudo, não. É alto é uma abreviação de contralto. Mesmo que a gente tenha a família de voz, das vozes, né? Soprano, contralto, tenor, a gente tem também no saxofone. Eu vou tocar depois aqui uma música no saxofone soprano. Deixa eu mostrar para você. É soprano, não é soprano, tá? Eu toco soprano, mas é soprano. E, bom, tenho 23 anos, tenho uma namorada maravilhosa. E
Por enquanto é namorada, tá? Daqui a pouco, só que eu não vou ficar falando aqui, senão daqui a pouco o noivado tá chegando já. Ela fica toda vermelha quando eu falo. Eu comecei a estudar música com 5 anos de idade, né? Com 5 anos de idade eu comecei a estudar lá na escolinha de música, lá em Vitória, né? De onde eu sou. E aos 6 anos eu comecei a tocar flauta doce. Quantos aqui conhecem flauta doce? Aquela flautinha que eu toco assim, né? E toquei de 6 a 9 anos esse instrumento. Dediquei pra caramba mesmo, assim, estudava muito, gostava de tocar, quase passei a professora. E aí, depois, do 9 para os 10 anos, as professoras lá, né, e minha mãe também, falaram que eu tinha que procurar um outro instrumento. E aí, não foi por acaso, assim, que eu vi um professor tocando saxofone, eu falei, poxa, legal. É uma oportunidade, eu acho que eu vou querer tocar saxofone. Aí eu falei, mãe, quero saxofone. Aí eu falei assim, né? Aí então tá, vamos ver. Aí ele botou na aula, né? Eu comecei a tocar com sax velho lá. Aí com um mês de aula, eu falei, mãe, eu vou tocar. Um mês de aula eu já tocava um monte de coisinha, de musiquinha. Toquei inclusive no meu próprio aniversário, com os parabéns pra mim mesmo. E aí, depois de um mês e alguma coisa, eu ganhei o presente do meu pai. Que acho que foi o maior presente que meu pai me deu, né? Tirando a vida, ele me deu esse saxofone aqui, que é o sax alto que eu toco até hoje. Ele já tá meio velhinho, mas ele tá me acompanhando aí, né? E a partir daí eu comecei a estudar bastante, né? Na verdade, assim, estudar como um pré-adolescente mesmo, né? Dos 10 anos em diante. E daí eu comecei a tocar na igreja e eu queria falar uma coisa muito importante, que eu inclusive estava conversando com o pastor, e eu gosto, na verdade, de conversar muito sobre isso. Que nós, membros da igreja, precisamos apoiar aqueles que estão querendo fazer música instrumental. A nossa igreja, infelizmente, tem uma mentalidade que massacra os músicos instrumentistas. E isso faz com que muitas igrejas que a gente tem por aí, quando a gente vai para o Brasil todo, você vê que as pessoas estão cantando e estão com playback. Só que o próprio Ellen White fala que nós devemos ter músicos instruídos a tocar habilmente os instrumentos. Então, precisamos apoiar. Eu comecei a tocar, né, desde pequenininho, e sempre na igreja. Inclusive, eu tenho alguns alunos que são meio, como é que fala, rebeldes, né? E não tocam na igreja. Eu falei, pra que você está estudando sax se você não está tocando na igreja? Você tem a oportunidade de ter um instrumento e não está devolvendo isso para Deus, né? Então, falei com eles, só que eles ainda não obedecem. Alguns obedecem, outros não. Mas eu queria falar dessa importância. Algumas pessoas sempre ficam minando. Eu fui minado um pouco também, e aí sou até hoje. Mas a minha vontade de tocar o instrumento e o gosto pela música não me fez com que eu desistisse. Só que isso pode acontecer, isso nem sempre acontece com todos. Algumas pessoas que podem usar a música apenas para ajudá-lo a continuar na igreja, de repente essa pessoa se desanima, não participa da igreja em classe de jovem, não toca em lugar nenhum, não faz a lição, não faz mais nada, porque ele não se sente com vontade de fazer isso. Então, assim, eu queria passar esse recado para vocês. Na verdade, esse momento era para me apresentar, mas eu me senti uma vontade muito grande de falar isso a vocês, porque eu vi o trabalho de vocês aqui, do instrumental, acho muito bonito, e eu acho que a igreja deve apoiar sempre, assim, né? Amém? Bom, tem mais alguma coisa que tem que falar? Eu vivo da música, né? Eu sou saxofonista, eu toco flauta também. Inclusive eu estou fazendo minha faculdade ainda, que é um bacharelado em música, com especialidade em flauta transversa, né? Termino no ano que vem. E... o que mais? Dou aulas. O nome dela se chama Quero Recomeçar. Quantos aqui já ouviram essa música? Misericórdia, né? Mas hoje vocês vão ouvir, eu acredito que isso vai mudar a vida de vocês. Quando nós na Vitória temos um ministério que chama
Vitória e Louvor. Nós um dia estávamos numa igreja e tocando essa música, que é de um amigo meu chamado Hernandes. Uma senhora estava passando pelo lado de fora da igreja. E aí, de repente, no decorrer dessa música, ela para em frente à igreja e não consegue mais sair do lugar. E começa a chorar muito e continua parada. Então a menina ali na frente da igreja, né, que estava recepcionando, foi tentar ajudar aquela senhora, tentava se comunicar com ela e ela não conseguia falar nada, ela só conseguia chorar. E ficou assim até o final da música. Quando chegou o final da música, ela conseguiu se recompor. Aquela menina perguntou para ela: mas o que a senhora precisa de alguma coisa? Está precisando de alguma ajuda? E ela falou que ela, naquele momento, ela estava indo para um bar beber com alguns amigos, e quando ela começou a escutar essa música, ela não conseguiu mais sair do lugar, ela se sentiu presa e começou a pensar nos seus problemas e chorar, porque a música fala que a gente precisa recomeçar a cada dia. E ela começou a pensar nisso e não conseguiu sair do lugar e não parou de chorar até o final da música. Então ela falou que depois de ter escutado aquela música, ela decidiu não ir mais naquele caminho do bar e pediu ajuda da menina para que pudesse encaminhá-la, né, na igreja. E depois contaram isso pra gente. E se tem uma coisa que nos faz felizes em estar aqui tocando ou cantando, é que as pessoas venham até nós e contam um testemunho que aconteceu na vida dela. E eu exalto a Deus por causa disso. Porque aquela pessoa, aquela senhora, naquele momento ela foi livrada. Então que nós estamos orando para que ela possa continuar sendo livrada, né? E eu quero chamar a minha futura esposa aqui, porque essa é uma música de louvor. Ela vai estar cantando aqui com a gente, fazendo solo. Só que na realidade, aqueles que conseguirem aprender podem cantar junto com ela, né? Que Deus seja louvado nesse momento. Pai, estou aqui.
não quero retirar os elogios do pastor não, mas já retirando, eu queria falar para vocês que eu não sou ninguém. Não sou tão bom assim, tão legal. Sabe por quê? Porque eu sou um mero pecador. E não adianta vocês olharem para mim e querer se espelhar em mim, ou achar que em mim há alguma coisa boa. Não. Eu oro para Deus e só assim eu consigo ter alguma coisa boa em mim. Na realidade, tudo de bom em mim. E eu queria que vocês, na vida de vocês, na caminhada cristã, pensassem nisso. Que só tem uma pessoa em que vocês podem realmente confiar e depositar a confiança de vocês, que é Deus, porque Deus é a única pessoa que é fiel. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, fiel a mim.
morrer. Vamos primeiro falar sobre o luto. De todos os nossos maiores sonhos, o maior deles é ver Jesus voltar à vida do céu. Estamos aqui nessa noite por isso. Nós dormimos e acordamos e louvamos a Deus porque são dias a menos para a sua volta. 2004, mês de dezembro, dia 29 de dezembro, eu tinha ido com minha esposa para conversar com a América dela no Estético. E nós estávamos programando, minha filha era com 8 meses, possivelmente nasceria no final de janeiro ou começo de fevereiro. Começou no dia 12 de fevereiro, eu torcia para não passeio em fevereiro. E quando chegamos na América no dia 29, a América olhou para ela, olhou para mim, ficou assustada e disse: parece que ela está tendo contrações de 10 em 10 minutos. E pediu que ela se arrumasse, ela foi trocar de roupa, ela foi lá atrás, chegou de roupão e tal. E a América olhou para mim e disse: eu vou lhe confessar uma coisa, se ela estiver sentindo contrações de 10 em 10 minutos, eu vou ter que fazer o parto dela o mais rápido possível, porque está sufocando a criança e ela não vai suportar. Eu fiquei apreensivo, a América foi, fez os exames, voltou, olhou para nós dois e disse: olha, realmente você vai ter que fazer o máximo possível, vai ser cesárea, não vai aguentar 9 meses, você vai ter que tirar essa criança o mais rápido possível. Eu tenho duas opiniões. Primeiro, eu acho que você deveria fazer amanhã. Se você fizer amanhã, eu estou na cidade, eu cuido de você, tem a UTI aqui, você vai ter todos os cuidados. Se não nascer amanhã, eu só vou poder fazer o parto lá no dia 3 ou 4 de janeiro, porque eu vou viajar para Réveillon. E se eu viajar, eu ligo o celular. Eu não tenho compromisso com ninguém, meu celular desligado, se ela sentir alguma dor, você vai passar problemas. Se eu fizer amanhã, eu prometo que eu deixo o celular ligado, cuido dela, viajo dia 31 de tardinha. Qualquer emergência você liga para mim, eu posso cuidar dela. O que você faz? Eu fiquei meio assustado, voltei com ela para casa calado. Subimos para o quarto e eu fui tomar meu banho, ela deitou na cama, barriga enorme. E alguns minutos depois ela perguntou: filho, o que você acha? Eu voltei do banheiro e falei para ela: disse que a minha opinião particular, se fosse comigo, eu faria amanhã. A América disse que você pode ir 8 horas para o hospital, você vai ficar ali, vai ficar tranquila, meio-dia ela faz a cirurgia. Ligamos para seus pais, aliás, os pais dela já estavam em casa, seus pais vão estar aqui, minha família daqui, a gente vai dar lá o apoio. A gente passa o Réveillon na maternidade, mas pelo menos nós teremos os cuidados médicos. Eu olhei para ela e disse para ela: se fosse comigo, eu faria amanhã. Eu quero confessar uma coisa para vocês, irmãos, que naquele momento eu não falei isso. Porque eu estava preocupado com a América, se ela ia estar lá ou não ia estar no Réveillon. Naquele momento eu disse isso para ela: a minha maior preocupação, meu maior desejo, meu maior sonho, minha angústia era ver minha filha, era ver o rosto dela, era ver face a face. Eu não queria mais ficar contando historinha, beijando barriga, papai te ama. E quando eu chegasse em casa eu dizia assim: papai chegou. E alisava, acariciava a barriga, eu não queria mais, eu só queria ver. Eu tinha muito tempo, tinha 8 meses, tinha 6 meses que eu soube da notícia, eu não queria nada, eu queria ver, eu queria pegar, eu queria tocar. Eu queria sentir na minha mão, eu queria ver face a face. Eu queria ver o rosto dela. Ela olhou para mim e disse: liga para mim. Eu liguei para mim, a América disse: tá bom, amanhã você chega outra hora, eu falei no quarto 12 horas, meio-dia e meia, mais ou menos. Nós fomos na maternidade. Eu tentava entrar no quarto para ver, para filmar, mas emocionado, não conseguia, passei a máquina com a irmã que era enfermeira da igreja. E eu entrava, o segurança me tirava, alguns amigos chegaram, começou a bater papo, minha mãe, minha avó, minha sogra, meu sogro. E eu ouvi o choro. Eu fiquei emocionado quando eu vi o primeiro choro da minha filha. E quando eu estava ali perplexo, eu ouvi a porta se abrir e uma enfermeira sair, a médica saiu com ela, e ela estava no braço, eu não vi direito, quando eu vi, eu saí correndo atrás. Ela entrou na sala, tinha um vidro, e ficou eu, minha mãe, minha cunhada mais velha, eu fiquei olhando e chorava, eu não conseguia ver direito, eu estava chorando. E em um momento eu olhei para a América, ela deu um banhozinho, mexeu no umbigo, deu um banho e tal, e ela chorava, e eu ficava olhando aquilo ali bem turvo, e não conseguia ver direito. E quando minhas lágrimas se conteram, eu olhei para a América e disse: eu posso pegar, eu posso ver o rosto da minha filha. Ela sorriu para mim, veio, abriu a porta, eu jamais vou esquecer. Quando eu peguei minha filha na minha mão pela primeira vez, pequena, e eu pude ver o seu rosto.
momentos mais emocionantes da minha vida. Meu sonho estava realizado. Eu quero te dizer uma outra coisa agora, irmãos. Eu tenho um outro sonho. Eu tenho um sonho da promessa de ver Jesus voltar. E hoje o meu maior sonho é ver a face de Deus. Hoje o meu maior sonho é poder olhar para Ele e dizer: Senhor Jesus, estou aqui. O dia, enfim, chegou. Nós vamos subir. Eu quero olhar para Ele e dizer: eu sempre quis olhar o teu rosto, como agora. Me leva ao céu. Vamos subir. Que esse seja o seu maior sonho. Que Deus abençoe.